Seguindo aí, então, a próxima medida de tendência central é a média harmônica, princípio para dados brutos. A partir de um conjunto de n valores, né, x1, x2 até xn, a média harmônica é definida desta maneira aqui. N sobre somatório dos inversos de cada xi, certo? A título de exemplo aqui, considerando os dados aí dos 5 jogadores, as idades dos 5 jogadores de futebol, né? 18, 16, 15, 17 e 17, nós podemos calcular de uma maneira bem simplificada. Nós podemos também calcular a média harmônica, certo? No R, mas de uma maneira como se fosse uma calculadora, certo? Então, nós colocamos aqui os dados relacionados às 5 idades. Tá? Nós não temos uma função para fazer esse cálculo aí, então, mas nós podemos aqui agora fazer o seguinte, vamos pegar o vetor y, esse vetor y, ele vai pegar o vetor x e elevar a menos 1, certo? Com isso, o vetor y passa a conter os inversos de cada elemento do vetor x original, certo? E aí nós podemos, então, aqui chamar de vetor, agora chamar de variável z, né? Agora não é mais um vetor, que ela vai receber a soma destes elementos do y, dos inversos, né? Bom, e aí a média harmônica, né? Ela vai receber, então, agora nós vamos pegar o n, né, que é a quantidade de elementos. Nesse caso aqui eu consigo fazer a conta, né, facilmente, são 5 elementos, e vou dividir por z, que é o somatório dos inversos de cada xi. E aí, então, nós temos o cálculo feito, né? Digitamos mh novamente, damos um enter para visualizar a resposta. Então, 16,53 é a média aproximada, a média harmônica. Bom, por que a média harmônica, né, gente? Essa média harmônica, ela é aplicada em casos onde você tem duas variáveis em que a relação entre essas duas variáveis não é diretamente proporcional, elas são inversamente proporcional, ou seja, quando você aumenta uma, a outra diminui. Então, nesse caso, é interessante o uso da média harmônica. Veja o exemplo 9. Suponha que, em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a primeira metade do percurso, teve a velocidade de 50 km por hora, e na segunda metade sua velocidade foi de 60 km por hora. Horas. Aí viria uma pergunta aqui, né? Qual é a velocidade média? Né? Bom, tudo nos leva aqui a utilizar, né, a média aritmética. 60 mais 50 dividido por 2, 55 km por hora. Mas não é bem essa velocidade média, né, por conta da seguinte situação. Na primeira metade, ele desenvolveu, né, o percurso a 50 km por hora. Então, ele levou um determinado tempo para realizar esse percurso. Veja que na segunda metade ele aumentou a velocidade para 60 km por hora. Quando ele aumenta a velocidade, o que acontece é que o tempo de viagem diminui, certo? Horas. Então, nós temos um caso aqui onde a média mais apropriada para o cálculo é a média harmônica, certo? E aí vejam o cálculo da média harmônica neste exemplo. Né? Nós temos dois elementos, o 50 e o 60, aplicamos a formulazinha, e a velocidade média, né, pela média harmônica, né, nos dá aí aproximadamente 54,54 km por hora. Certo, gente?
Então essa é a média que retrata melhor o problema em questão. Seguindo, agora trabalhando com a média harmônica para dados agrupados, né? Então se você tem aí o conjunto de valores x1, x2, x3, xk, que ocorrem com as frequências f1, f2, f3 até fk, a média harmônica aí ela é definida desta forma. O numerador é o somatório das frequências, que normalmente dá o n, né? O conjunto de valores. E no denominador aqui nós temos, então, a razão, né? Um somatório aqui das razões entre as frequências e os seus respectivos valores, né? Basicamente é isso. Se os dados estiverem agrupados uma distribuição de frequência em classe, o x1, o x2, o x3 até o xn passam a ser as médias de cada intervalo, como nós fizemos lá atrás em outros exemplos. Ok? Bom, exemplo 10, calcule a média harmônica considerando os seguintes dados. Então nós temos aqui essa tabelinha, certo? Vocês podem ver aqui que é uma distribuição de frequência. Então, nós vamos aplicar aqui a fórmula anterior, né? O somatório do FI é 30, então eu somo todas as frequências, né? Me dá o conjunto de valores, aí, o conjunto de dados. E vou dividir, então, aqui cada frequência pelo xi correspondente. Nesse caso aqui, vejam que o xi é a média de cada intervalo. Então, observe a primeira aqui, ó. 4, que é a primeira frequência, dividido por 1,47. Esse 1,47 é a média entre 1,45 e 1,49, certo? E assim vai até a última última classe, aí, o último intervalo. Com isso, nós obtemos um valor aproximado para a média harmônica de 1,56 metros, ok?